Aos amigos da GTO e do Flatout, hoje nós vamos falar de uma marca que eu sempre tive uma paixão meio que obscura. Como muitos sabem, eu sou ferrarista declarado, mas a McLaren sempre foi um carro que há muitos e muitos anos eu tentava não gostar, mas é impossível. Para os brasileiros, com certeza, a marca McLaren ela sempre vai remeter primeiramente ao nosso ídolo Ayrton Senna. Mas além de tudo isso, acho que a gente tem muita coisa para falar da McLaren que às vezes muitas pessoas esquecem. Antes dessa nova geração de carros da McLaren, a gente teve o McLaren F1, que por mais de 10 anos foi o carro mais rápido do mundo. E a McLaren, quando, digamos que na época de 98, 99, 2000, na Fórmula 1, as McLarens MP4 13, 14, 15, 16, 17, quando a dupla Mika Häkkinen e David Coulthard eram os dois pilotos de Fórmula 1 da marca, eram a época que justamente onde eu mais assistia, mais torcia para o Schumacher, mais torcia para a Ferrari, mas sempre tinha ali no pé da Ferrari ou na frente os carros preto e prata, que para mim ainda assim eram mais bonitos do que a Ferrari, e com um ronco que para mim, julgo eu, o mais bonito que eu já vi no Fórmula 1. Os V10 3.0 Mercedes que equipavam os McLarens desses anos especificamente eram os mais bonitos. Isso ficou na minha cabeça por muitos e muitos anos. Muitos anos passaram, já lá para 2009, 2010, quando eu já trabalhava com venda de carro e os carros esportivos da época, Ferrari, Lamborghini, Porsche, dominavam o mercado, eu já ficava me perguntando quando que uma marca com um nome tão expressivo quanto a McLaren voltaria a fazer carros de rua. E sim, em 2011 a gente teve a MP4 12C, o primeiro McLaren da nova geração que foi lançado para bater justamente de frente com 911 Turbo, LP560 e 458 Italia. E logo em seguida, quando eu já estava trabalhando na Majestic, a gente teve duas MP4 12C, que foram as primeiras que chegaram no país. Eu tive a grande oportunidade de fazer um vídeo de lançamento dos dois carros aqui. Passamos uma madrugada gravando com as duas aqui em São Paulo. E foi nessa época, quando eu andei a primeira vez num McLaren, que eu percebi que realmente tinham alguma coisa diferente naqueles carros. Fazia muito tempo que a gente não andava num carro que te trazia uma surpresa de tocada, de sensação diferente do que a gente tinha na época. Então, a primeira vez que eu andei de MP4 12C, eu falei, caramba, tudo que eu esperava, tudo que eu queria que a McLaren trouxesse de volta, eles trouxeram com o MP4 12C. E mais quase 10 anos passaram e hoje estamos aqui com um McLaren 570S Spider, já de uma nova geração, com 3 famílias muito bem definidas da McLaren, a Sport Series, a Super Series e a Ultimate Series. A 570S Spider, ela faz parte da Sport Series, que é até uma heresia falar, mas sim, são os carros de entrada da McLaren, mas que para mim eles têm um sabor muito especial na tocada, no design, e que a gente vai ver agora, primeiro guiando, mostrando a máquina em ação. Depois a gente vai falar um pouco mais de todos os detalhes técnicos e mercadológicos dessa 570S que está à venda com a gente na GTO. Uma das grandes mágicas de andar em McLaren começa pela posição em dirigir. É impressionante, mas são poucos os carros esportivos que uma pessoa um pouco mais alta, na faixa de 1,80, 1,85, consegue de fato arranjar uma posição de pilotagem. Porque os pilotos geralmente são mais baixos, tal, então uma pessoa mais alta conseguir colocar a direção realmente próxima do peito, colocar as pernas numa posição confortável, as costas numa posição realmente de pilotagem, são poucos carros esportivos que a gente consegue, e a McLaren é uma delas. Então, o que é extremamente importante para a experiência de você pilotar um carro esportivo é a posição que você está sentado no carro. Vamos falar agora da parte que é realmente gostosa, que é o motor, a potência e tudo o que movimenta esse conjunto inteiro, tudo que é um McLaren. Então, a 570S equipada com um V8 3.8 biturbo, com 570 cavalos, assim como fala o nome. O motor é o M838T, mesma base de motor usada desde o MP4 12C, aquela McLaren que nós já falamos, e que também usou até como base para o motor da P1, né? Que é o
primeiro carro da família Ultimate, né? Um dos carros mais potentes já fabricados pela McLaren. São 61 kgfm de torque entre 5.000 e 6.500 RPM e os 570 cavalos nos 7.500 giros. Tudo isso traciona apenas lá atrás, como manda a Bíblia, e regido por um câmbio de dupla embreagem de 7 marchas, um câmbio extremamente rápido, inclusive. Mas uma das características que mais chama atenção na McLaren, e que para mim sempre fez a maior diferença em você tocar uma McLaren, é a questão do chassi. Você não tem na Porsche, na Ferrari, na Lamborghini, somente nos hypercars, no 918, na LaFerrari, realmente, um chassi em carbono. E aqui, desde a versão de entrada, desde o primeiro carro da marca, desde a 540C, desde a MP412C, você tem o que eles chamam de um Carbon Monocell. Esse aqui é o Carbon Monocell 2. O que é isso? É uma concha de fibra de carbono, que é basicamente o chassi do carro. Pesa 75 kg. Sim, o chassi do carro é uma concha única em carbono que pesa 75 kg. Você sozinho, você consegue levantar o que é a estrutura do carro. E é aí que mora a grande diferença da dinâmica de guiar um McLaren, porque mudou o composto, tal, é mais leve. Não, além de ser mais leve, é um chassi extremamente rígido, assim como um carro de corrida, assim como os McLarens de Fórmula 1. Aliás, a McLaren é mestre nisso, foram eles que inventaram o cockpit do carro de Fórmula 1 inteiro em fibra de carbono. Então são magos de fazer uma estrutura rígida de um carro esportivo em fibra de carbono. E o legal, que é o que eu mais gosto das McLaren, é justamente a sensação de quando você acelera e troca de marcha, a forma que o carro acompanha o seu movimento é impressionante, porque parece que o seu corpo faz parte do chassi, parece que você está sentado em cima da roda. Você é movido para os lados assim, com uma rapidez, com uma precisão. Você sente exatamente tudo o que está acontecendo com o carro, e tudo isso junto com uma caixa de direção milimétrica. Então assim, a percepção que você tem de conexão entre a caixa de direção e o chassi, ela é atípica de você ver em carros super esportivos. Se a gente for colocar uma escala de precisão de caixa de direção, onde a classe G, uma G55 seria 0, a McLaren é 10. E aí você encaixa BMW, Porsche, Ferrari, Lamborghini entre essa escala, porque a direção extremamente comunicativa da McLaren, para mim, ela está em um outro nível dos carros esportivos. Outra coisa muito bacana é que, assim como, por exemplo, você tem nas Ferraris, na Porsche, que você tem... A Ferrari já tem há muito tempo o Manettino, né? Que é aquele botão aqui que você seleciona os modos de condução, ele já muda os parâmetros de suspensão, motor, câmbio, tudo. A Porsche também, mas na McLaren você tem dois, como se fossem desses Manettinos, né? Um com a inicial H, que é de Handling, e a outra P de Powertrain. Então nos dois Manettinos aqui você tem como configurar o Handling, que é a parte de suspensão e chassi entre normal, Sport e Track, e a parte de Powertrain também em normal, Sport e Track. Então você pode, por exemplo, a gente está andando aqui na cidade, eu tô com o chassi no modo normal para ele ter um comportamento um pouco mais suave nessas ruas esburacadas que a gente anda, e o motor no track, que eu quero ele realmente áspero, eu quero o motor realmente responsivo. E você tem essa possibilidade de configuração na McLaren, e ela realmente muda muito a forma que o carro responde. Se a gente está no normal aqui no chassi e eu mudar ela para track, automaticamente você já sente um comportamento muito mais rígido da suspensão e um comportamento muito mais agressivo das trocas de direção do carro. É impressionante o que a McLaren conseguiu fazer nessa parte de dinâmica junto com eletrônica, e o que você consegue configurar é simplesmente incrível. E outra coisa, né? O volante da McLaren, ela não tem nenhuma frescura, não tem nenhum botão, não tem nada que possa tirar sua atenção, simplesmente além de você guiar, de você dirigir o carro. Os pedal shifts, isso aqui é legal, é como se fossem os carros de Fórmula 1 mais antigos. Eu não sei se os volantes de Fórmula 1 atuais são, eu acho que não, mas os mais antigos, essa peça, que é o pedal shift, ela é uma peça única. Portanto, quando eu aperto esse lado da borboleta para você subir marcha, esse lado ele desce, tá vendo? Ele faz este movimento, o que é bacana, porque é diferente
do botão que era o PDK da Porsche, ou então das BMWs nos primeiros Steptronic, que você tinha dos dois lados mais e menos, só que você tinha apertar para mais, empurrar para menos, era confuso. Aqui você tem o mais e o menos, assim como manda a regra normal, só que se você estiver aqui numa boa, tranquilo, guiando, e você estiver aqui no mais, ó, e você quiser reduzir, só você empurrar o pedal shift e ele faz a redução de marcha sozinho. Isso é muito legal, muito bacana. Eu tenho uma preferência maior por pedal shift fixo na coluna de direção, quando você vira a direção e ele permanece aqui, como das Ferraris, Lamborghini, Aston Martin, enfim, porque até no uso da cidade, se você gosta de cambiar, quando você vai virar uma esquina tal, ou qualquer coisa, você sabe aonde a borboleta tá. E num uso mais extremo ainda, que seria, sei lá, de 1% dos consumidores e eu, que é quando você vai fazer drift numa pista, que você realmente vai fazer uma curva muito longa e trocar de marcha no drift, no meio do drift, é legal você saber aonde está o pedal shift, porque quando a direção já está invertida, você já não tem mais a percepção de onde está de fato os pedal shifts. Inclusive, esses pedal shifts, eles são os standard, tá? Porque a McLaren tem o opcional, onde você tem os pedal shifts maiores. Desculpa, isso não deveria ser opcional. Isso é algo que deveria ser de sério os pedal shifts grandes. Eu não economizaria a ponto de querer colocar até isso como opcional. Eu já deixaria isso como item de série, mas tudo em pró do dinheiro, né? Isso aqui, só um pedal shift em carbono um pouquinho maior deve ser algo em torno de 2.000 libras e olha lá. Ó, a gente deu uma leve acelerada, nem conseguimos sentir o motor inteiro, mas uma das coisas que eu considero mais importantes quando você está tocando realmente um carro esportivo é a resposta de câmbio. E a McLaren, ela realmente está num nível bem avançado de resposta de câmbio, de troca de marcha para cima, de troca de marcha para baixo. As primeiras, as MP412C, elas te restringiam um pouco na reduzida, ela tinha subia o giro um pouco mais lentamente, e aqui não. Aqui você encostou no pedal shift, na negativa aqui, é meio que telepático, ele já reduz, joga o giro bem em cima, entra quase que cortando, é bem preciso, é bem da forma que a gente que gosta de carro esportivo gosta de guiar. Passou numa lombada, eu não levantei o lift system, ela tem um sistema que levanta a frente do carro, eu não cheguei a elevar, mas ela passa muito bem. Vamos aproveitar agora e vamos agora de fato sentir um pouco do que é a aceleração do 570S, trocar de marcha e pôr para ferrar. Vamos lá. Nossa senhora! O câmbio entrou cortando, cara, e como ela te joga para trás, como você cola no banco, que sensação fantástica, é uma sensação que você tá sentado no chão. Ela transmite exatamente todas as impurezas, todas as imperfeições do piso. Cara, que isso? Fenomenal. Ó, e olha a reduzida, o estouro que ela dá. Esse carro está equipado com escape MSO, é um Sport Exhaust de fábrica que já ronca mais alto. A McLaren, via de regra, ela tem um ronco um pouco mais abafado, é um ronco gostoso, mais abafado. Ela merece um escapamento e essa daqui já está com escapamento. A gente está aqui, ó, em segunda marcha, 3, 4 mil giros, se acelera. Que ela é agressiva, ela te joga para trás, é impressionante. Vamos fazer uma curva agora. É isso que eu falo, a forma que ela aponta nas curvas, que o chassi transmite exatamente o que está acontecendo, é incrível. Nossa senhora! Olha esse câmbio. Cara, é por isso que eu sou apaixonado pela McLaren, que além de ser um carro lindo, maravilhoso, agressivo, com um design fantástico, você tem essa parte de tocada de carro de corrida. Parece que você realmente está guiando um protótipo. Que experiência, cara, que experiência. Tudo bem, é um carro já de uma geração nova, que envolve realmente muita eletrônica, só que
a forma que ela transmite isso para você, você sente que você tem domínio sobre o carro o tempo inteiro, mas nossa, cara, é demais, é demais. Guiar McLaren é uma experiência maravilhosa. E assim, você ter um McLaren, eu acho que a pronúncia de você falar é impactante, sabe? Cara, é o carro que o Senna guiou, é o carro, é o nome que intitula o carro mais rápido do mundo por 10 anos. O McLaren F1 dá 386 km por hora, até hoje tem muitos carros atuais que não conseguem nem chegar perto disso. O nome McLaren é um nome que realmente tem cacife para bater de frente, tem história, tem lenda para bater de frente, com a Ferrari, com a Lamborghini. Ah, tudo bem, a gente tem marcas como Koenigsegg, Pagani, a própria Bugatti, que são marcas hoje que são do mais alto nível de carro super esportivo, são obras de arte, tudo bem, só que são nomes que mais desconhecidos, com não tanta tradição quanto uma McLaren. Porra, sensacional, cara. Pro cliente que é apaixonado por carro esportivo e está acostumado no mundo Porsche, no mundo Ferrari, no mundo Lamborghini, não deixa de ter a oportunidade, a experiência de andar, de ter um McLaren, para sentir essa sensação de você ter um carro realmente com estrutura de carro de corrida, para ter essa comunicação de direção e de chassi que dificilmente você tem em outros carros. É maravilhoso, maravilhoso. Porra, que dia! Aliás, que noite! Nossa! E é muito legal esse negócio de você ficar trocando de marcha só aqui. Você esquece do... Animal, animal. E outra, né? Cabelos ao vento. Isso que é legal, porque a 570 Coupé ela deixa de ter sentido pra mim. Ah, por quê? O carro Coupé é mais esportivo. Não no caso da McLaren, onde toda a rigidez estrutural do carro está no chassi de carbono. Então a McLaren é a única marca hoje que tem o carro conversível com a mesma rigidez estrutural do carro Coupé, porque a rigidez está aqui embaixo, não aqui em cima. Então você tem, no caso da 570S Spider, apenas 46 quilos a mais por conta do sistema da capota elétrica, e um carro com o mesmo desempenho de 0 a 100, 3.2 segundos 0 a 100 da Coupé, da Spider, tanto faz. E curiosamente, você inverte de 100 km por hora a 0, são 3.2 segundos também em 32 metros. Um carro que faz aí o 0 a 200 em 9.6 segundos, e o 100 a 200, que é uma marca que todo mundo tem tanto falado hoje, em 6.4, que para um carro original de fábrica é rápido pra caralho. Um dos grandes shows que você tem na McLaren é isso aqui, as portas que abrem para cima. Para mim, na parte de design que a McLaren aplica em todos os carros, embora todos eles tenham uma identidade similar aqui dos faróis, que sempre remetem o logo da McLaren em vários easter eggs que eles colocam, que eu acho demais. O grande lance para mim é o fato de você ter um carro com o design de um show car, um design parecido com de Ferrari, de Lamborghini, o fato dele ser extremamente agressivo, só que com toda aquela parte de desempenho, de performance que a gente encontra nas Porsches Turbo, nas GT2, que geralmente estão dando pau em todo mundo com aquele design mais tradicional da marca que a gente sempre está acostumado. Então a McLaren, além de ter toda essa parte de performance, ainda assim você tem um carro que abre as portas para cima e choca todo mundo. Se a gente for falar do desenho entre a Sport Series, entre a Super Series, eu considero essa linha de entrada, ainda assim que tem um design mais proporcional, um pouco mais compacto do que a 720S, além do que essa lateral com esse recorte que você não encontra na 720, é uma linha completamente mais fluida, mas que eu acho mais bonita, mais agressiva aqui na 570. E outra coisa, a parte do design da traseira. O que eu gosto muito da McLaren em relação à parte traseira é que, se você olhar toda essa parte
do spoiler, da lanterna, da saída de ar, do difusor e do escape, ela não é bem definida como o design realmente de uma Ferrari, de uma Lamborghini, que você vê o que é lanterna, o que é spoiler, o que é para-choque. Aqui é tudo meio que uma coisa só, uma traseira meio naked, meio misteriosa, e ainda tem sempre, como eu tinha dito, o logo da McLaren escondido em algum lugar. Então, para mim, a McLaren ela tem um design extremamente complexo, se a gente for ver desse ponto de vista, um design que ele é realmente bem diferente do usual que a gente está acostumado e que realmente é bem agressivo. E na parte interna, aqui dentro, a gente tem um interno bem simples, se a gente for parar para pensar. A distância entre o ocupante e o motorista é bem próxima, só que lembra até um pouco os Lotus, que são bem pequenos, bem compactos. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com carros ingleses. Uma coisa que eu não falei enquanto a gente estava andando era sobre o sistema de multimídia da McLaren, que embora ele pareça ser extremamente simples, um touch até que rápido de você mexer, e já por algumas vezes mexendo aqui na rádio, mexendo aqui no ar-condicionado, a tela para de funcionar e reseta do nada. Acho que são problemas técnicos de um carro que ainda sim tem uma parte eletrônica em desenvolvimento. Quase nada se você for para pensar em tudo que a gente passou aqui agora há pouco, dirigindo, guiando e sentindo de emoção que esse carro realmente transmite. Basicamente isso. E uma única reclamação, se tem alguma coisa que eu posso criticar na McLaren, é de fato o sistema de ajuste do banco elétrico, que eu nunca na vida conheci um sistema mais complicado e mais difícil de você achar. Eu juro que eu tô tentando colocar o banco para frente, só que você não tem visão nenhuma, você não consegue enxergar onde estão cada botão, então você fica realmente muito tempo para conseguir ajustar a sua posição perfeita de guiar. E embora os carros maravilhosos que a McLaren tem feito hoje, se falarmos da parte mercadológica, ao contrário do icônico McLaren F1, que hoje quebra a barreira dos 20 milhões de euros, de fato, um dos esportivos mais renomados da história, a McLaren da nova geração ainda não ganhou atributos para que de fato sejam carros com apelo colecionável. E se a gente for pegar uma história recente, desde 2011, 12 para hoje, são 8 anos nessa nova série de carros que a McLaren tem produzido, e ainda assim é um mercado que, aqui no Brasil, até que com a importação oficial, com a concessionária, que tem feito um belo trabalho, tem vendido bastante carro, ainda assim são números tímidos perto das marcas que já estão bem estabilizadas aqui no Brasil, como a própria Ferrari, a Lamborghini, a Porsche, então, nem se fala. Um número curioso, que para a gente ver como é uma marca estabilizada no país, hoje a Porsche, aqui enquanto nós estamos gravando, já tem mais de 500 992 emplacados em solo nacional. Então, a McLaren, tudo vai depender de como será trabalhado o mercado de seminovos, a absorção de carros na troca e o volume de importação de carros para sim criar um mercado sólido e com valor de revenda, e que a gente consiga colocar as McLarens no mesmo nível hoje que, por exemplo, as Ferraris, que têm rodado muito bem o mercado das seminovas, 458, própria 488, elas têm não ficado muito tempo à venda. São carros que trocam de mão com frequência, o que ainda não acontece com a McLaren. Claro que isso se deve ao fato de muita gente não conhecer o produto. De fato, se as pessoas andarem, experimentarem o que é uma McLaren, muitas vão mudar de ideia, porque ela realmente, da forma que eu falei enquanto nós estávamos andando, ela oferece uma experiência diferente do que outros esportivos oferecem. Em termos de valores, finalmente, preço. As 570S Coupé, as 570S Spider giram entre 1 milhão e 800 e 2 milhões de reais. Um carro 0 km na McLaren, uma 570S Spider em torno de 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 hoje com a Libra atual. É um posicionamento de mercado interessante. Se você for pegar aí, por exemplo, uma 488 Spider, é um carro que
beira aí os 2.700.000, é um carro já um pouco mais caro. Ah, Leone, mas a 488 Spider ela tem que competir com a 720S Spider. Sim, se a gente for pegar na risca, eu concordo, mas se a gente for pegar em termos de desempenho, a 720S Spider é um carro que dá um cacete na 488 e a 570 se aproxima ainda mais do desempenho da 488. Ah, mas tem 100 cavalos a menos, não interessa, o carro é mais leve e o carro em termos de desempenho ele anda muito perto. Isso é uma coisa que tem que se levar em consideração. Um carro que é uma porta de entrada da McLaren andando junto com uma Ferrari bem mais cara que não é a porta de entrada. Então, em termos de valores, você pega hoje McLarens com valores mais em conta, digamos assim, uma 540C, um carro aí na faixa de 1,5 milhão, 1.600.000 reais e que você também quase já acompanha uma 488 de desempenho com praticamente 40% a menos do valor. Então é isso, a 720S aí já são carros que ultrapassam 2.700, 2.800, 0 km, é mais de 3 milhões de reais. Então essa 570S Spider 2019 com 1.500 km está à venda conosco na GTO Car Specialist. E qualquer outra informação que vocês precisarem, tem o Instagram, tem o site da GTO e ficamos por aqui com mais um GTO All About no Flatout. Muito obrigado e até a próxima.